Consegue pegar aí? Fala. Achou. Faz tempo que a Louruama não está com a gente, né? Então, é uma alegria ter a Louruama com a gente. E a família do Edson, que é uma bênção para a nossa vida, ele faz parte da igreja, é membro da igreja. Como eu disse de manhã, mas para ele pregar aqui é difícil. Para trazer esse homem para cá tem que ser com um tempo de antecedência, bem avantajado pelo tanto que ele faz no reino e desenvolve o trabalho do Senhor. E o ano passado, conversando com ele sobre o aniversário da igreja, do ano passado, não dava para encaixar na agenda dele. Eu falei, rapaz, está muito difícil, você está ficando muito chique, né? Celebridade, então vamos fazer o seguinte, marca para 2014. E aí ele já pegou a agenda dele, já agendou. E ontem esteve conosco, foi uma maravilha, hoje de manhã foi outra maravilha. E agora à noite, diga comigo, vai ser a terceira maravilha. Estenda as suas mãos para cá e ore pela vida do Edson. Dá uma palavra de vitória sobre a vida dele. Pai, nós queremos abençoar a vida desse abençoado de Deus. Porque nós sabemos que se ele está abençoado, nós também seremos abençoados, ó Pai. E o que nós queremos nessa noite é que a Tua graça desça abundante sobre a vida do Edson, Pai. Para que a graça que venha sobre ele transborde na igreja também, sobre a vida do Teu povo, sobre aqueles que estão acompanhando na internet, Pai. Usa a vida do Teu filho, em nome de Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor. Amém. Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Olhe para alguém aí, dê um sorriso amarelo ou banguelo. E diga, é bom você estar aqui essa noite. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês. Ontem à noite, hoje pela manhã, agora à noite. Tem sido assim um presentão de Deus para a minha vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 105. Nós vamos começar aqui no Salmo 105. E eu quero, antes de ler, fazer um convite para vocês. Primeiro, eu gostaria de pedir uma oração, que vocês orassem por essa caravana que sai agora, no dia 24, daqui 2 semanas, um pouquinho mais, lá para a África. Nós estamos indo em mais de 40 pessoas, e nós vamos fazer 2 batismos, nós vamos entrar em um novo acampamento de refugiados de guerra, dos Tuaregues. Nós vamos inaugurar mais um poço, vamos inaugurar mais uma escola, vamos inaugurar uma igreja. Então é uma coisa assim muito bonita. Então eu preciso que os irmãos orem. A caravana está cheia. Nós precisamos de 30 pessoas, Deus mandou mais de 40 pessoas. Graças a Deus por isso. E fazer um convite para vocês, do dia 5 ao dia 12 de maio. Nós estamos levando a 8ª caravana para a nação do Haiti. Então sempre, eu acho que da 3ª caravana para cá, sempre teve pelo menos um representante aqui do Mandaqui, né, em uma dessas caravanas. E eu gostaria que tivessem alguns representantes aqui do Mandaqui para essa caravana do Haiti. Nós vamos no dia 5 de maio e retornamos no dia 12. Vamos estar em 2 países. Vamos estar no Panamá e vamos estar fazendo o trabalho com as crianças ali no Haiti. Se você comprar a passagem para o dia 5, eu estive vendo hoje, está aproximadamente $980. Tem algumas pessoas que disseram, eu quero ir no dia 6. Eu falei, pode ir. Foi ver a passagem, $2.200. E aí me ligaram dizendo, eu vou no dia 5. Vou no dia 5. Então, é melhor, né? Então, eu fiz um convite, eu falei para o pastor Joel, que eu gostaria muito que o pastor Luciano fosse para o Haiti. E o pastor Joel vai ter uma conversa com o pastor, o coração dele está aberto, para que o pastor Luciano possa estar conosco nessa caravana lá. Eu não sei se o Blade está aqui, o Blade está ali, o Blade vai estar indo também no mês de maio, já, quem sabe até antes de maio, já para ficar alguns meses lá, para ir se adaptando ao trabalho e à missão que Deus tem para ele e para sua futura esposa naquela nação. Amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. E eu preciso que os irmãos estejam orando por nós. Depois tem várias outras caravanas que nós vamos estar
fazendo, e eu estou sempre postando lá no Face, os irmãos têm visto isso. Salmo 105, versículo de número 17. Quem achou, diga amém. Eu acho interessante isso aqui. Adiante deles enviou um homem. Adiante deles enviou um homem. E aí diz o nome desse homem, que é José. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Olha o outro versículo de número 18. Machucaram-lhe os pés. A gente não lê isso no Gênesis. Isso é hermenêutica. É a Bíblia interpretando a própria Bíblia. O que você não acha no Gênesis, você pode achar em outra parte da Bíblia. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. E o versículo 19 diz assim, até. Anote essa palavrinha aí, até. É interessante essa palavrinha, até. Nós vamos pensar um pouco nela. Até cumprir-se a sua predição, ou a profecia, e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. A minha tradução diz assim, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Amém. Eu acho interessante a vida desse menino de 17 anos de idade, chamado José, porque ele era um menino que, com essa idade de 17 anos, que a maioria dos adolescentes e dos jovens estão assim em um período de crise existencial, tentando descobrir a sua identidade, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, qual é o significado da existência, o que Deus tem para mim. É esse período aí, meio de crise. José tinha tudo para ser um jovem profundamente frustrado, para ser um jovem destruído no seu futuro por causa do seu passado e por causa do presente que ele está vivendo. Você vai ver a família de José e você vai ler de acordo com as Escrituras e você tem a impressão de que a família de José não tinha a bênção de Deus sobre a vida dela. Parece que pelo que acontece na vida de José, parece que Deus não está com essa família. E às vezes acontece a mesma coisa com a gente. Coisas que acontecem na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, profissional, que parece que Deus não está nos abençoando, parece que Deus não está com a gente. O texto diz que José tinha 12 irmãos, com ele eram 13 irmãos, 12 homens, e no meio desses 12 homens, Deus faz brotar uma florzinha lá, chamada Diná, é a única menina dessa família, e essa Diná, diz a Bíblia em Gênesis 34, que um dia ela saiu dar um rolê, vou para a balada, vou ver o que está rolando aí no meio das filhas, da moçada aí, dos homens desses povos. E lá vai a Diná dar um rolezinho, dar uma volta lá naquelas bandas para conhecer as filhas, as mulheres lá que viviam nessas cidades. E o texto diz que ela foi estuprada. O Siquém a forçou, a deflorou, a desonrou, a humilhou. E o texto diz que esses irmãos não gostaram disso. Esse cara é doido. Se meter com uma menina que tem 12 irmãos. Meio pirado, né? O cara. Mas ele vai aprontar uma dessa. E esses irmãos ficaram muito revoltados. Mas esse Siquém, ele ficou apaixonado por Diná. Ele diz, eu quero casar com Diná. Aí os filhos de Israel, os irmãos de José, chamaram os homens de Siquém e disseram, então vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança, vocês casam com as nossas filhas, os nossos filhos vão casar com as filhas de vocês. Só que tem o seguinte, para fazer uma aliança, vocês têm que se circuncidar. Então, cada um tem que pegar aí a pelinha do pênis do seu filho, aquele prepúcio, e tem que passar a faca ali. E você sabe pela Bíblia, em Gênesis 17, em Josué capítulo 5, em Josué capítulo 3 e outros textos da Bíblia, como Gênesis 34, que uma pessoa quando fazia uma circuncisão, ela ficava vários dias doída sem poder fazer nada.
Esse homem, diz o texto, que o terceiro dia era o pior dia para essas pessoas que eram circuncidadas, porque elas não conseguiam nem se mover. Tamanha era a dor que esses homens sentiam para poder fazer a circuncisão. E eles disseram, então tá bom, acreditaram nos filhos de José, nos filhos de Jacó. E esses homens todos passaram pela faca, foram circuncidados. José tem uma irmã que foi estuprada, e agora no meio desses 12 irmãos ele tem mais 2. Ele tem ali um chamado Simeão e o outro chamado Levi. Que os dois, um olhou para o outro e disseram assim, a gente tem que vingar a nossa irmã. Porque esse cara não podia fazer uma coisa dessa. Ele desonrou a nossa irmã diante de todo mundo. E diz o texto que quando os homens estavam na maior dor da sua circuncisão, no terceiro dia, Simeão e Levi pegaram as espadas, assassinos e assassinos covardes, porque as pessoas a quem eles mataram não puderam se defender, não podiam pegar de uma espada, não podiam ficar em pé, não podiam reagir, e eles covardemente, Simeão e Levi, assassinaram, fizeram um genocídio à população de Siquém. Mataram todos os homens dessa cidade e se tornaram odiosos por todos os povos daquela região. Então José tem uma irmã que foi estuprada. José tem 2 irmãos que são assassinos. 2 irmãos que são assassinos a sangue frio. Para piorar a situação, José tem lá um irmão chamado Rúben, que é o primogênito, o primeiro de todos. E o texto diz em Gênesis 35 que um dia esse Rúben foi e deitou-se com a mulher do seu pai. Ele teve um relacionamento sexual com Bilá, a concubina do seu pai. Ele subiu no leito do seu pai. E o texto diz que Israel ficou sabendo disso. Então eu tenho um rapaz com 17 anos de idade, que a sua casa é um inferno. Ele tem uma irmã estuprada, ele tem 2 irmãos assassinos, ele tem o irmão mais velho que deitou-se com a mulher do seu pai, profanou o leito do seu pai, e para piorar, ele tem um outro irmão chamado Judá. Esse Judá, um dia, ele tem um filho com uma moça chamada Tamar. Na verdade, ele tem 2 filhos com Tamar. E se você colocar em um quadro assim, Tamar, Judá, Pérez e Esrom, você vai colocar aí os 4 filhos, os 4 membros da família, e você tira uma foto e vai dizer que família bonita, o Judá com a Tamar e os filhos. Não, não é uma família bonita. O problema é que ele é pai dessas crianças com a sua nora. O Judá, ele teve filhos com a sua nora. Ele não teve filhos com a sua mulher. Ele teve um relacionamento sexual com a nora dele. Imagine que bagunça é essa casa de José. E eu sei que eu estou falando para a gente aqui, que você está olhando, está pensando, meu Deus, a minha família, será que tem a bênção de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem a bênção de Deus, sim. Deus tem um plano na sua família. Deus pegou essa família aqui toda destruída e acendeu um farol chamado José. Deus disse, eu vou acender uma luz nessas trevas e eu vou transformar essa família. Não importa como está a sua família, você é o farol que Deus quer alumiar lá dentro dessa família para mudar a história da sua família. Você acredita nisso? Deus pega o José, o garoto, e dá um sonho para ele. José, com 17 anos de idade, passa a sonhar os sonhos de Deus. Ele teve um sonho, ele teve um segundo sonho, e aí ele vai contando para os seus irmãos, e os seus irmãos ficam assim meio que enfurecidos, porque José está falando de um sonho para dias futuros, e os seus irmãos e o seu pai percebeu que José seria proeminente na vida no meio da sua família. E os seus irmãos não queriam que o garoto fosse proeminente, que seja Judá, que seja Rúben, o primogênito, que seja Levi, Zacar, Gade, mas José não, José é o garoto de 17 anos,
quase que é o caçula, se não fosse Benjamim, mas é um menino, não tem como ele ser o proeminente na família, mas Deus escolheu José. Diga para o seu irmão aí, mas Deus escolheu você. Mesmo que outros não queiram, Deus escolheu você. Você tem que entender isso. Eu sou escolhido por Deus nessa geração. Eu fui escolhido por Deus. Deus colocou os seus sonhos dentro de mim. Eu estou sonhando os sonhos de Deus. Quantos querem sonhar os sonhos de Deus? Bom, eu li com vocês. Vocês sabem que não é fácil sonhar os sonhos de Deus. Todos nós queremos ter o que Deus tem para nos dar. Mas nós não queremos passar pela preparação para estarmos amadurecidos para recebermos aquilo que Deus tem para nos dar. A gente sonha os sonhos de Deus, mas a gente não imagina que para que esses sonhos se tornem uma realidade, vão ter que colocar grilhões no nosso pescoço. A gente não quer saber disso. A gente só quer o pacote da bênção. Mas para Deus não tem esse negócio de que eu vou te dar o pacotinho da bênção e as lutas eu vou deixar de fora. Deus dá um pacote só e diz, toma a bênção. E aí quando você abre o pacote, você sabe que tem muita bênção lá dentro. Mas junto com esse pacote tem umas outras coisinhas aí que Deus vai ter que preparar você para desfrutar da bênção que Ele tem para a sua vida. E aí a gente não gosta muito desse negócio de colocar grilhões nos nossos pés, de colocarem correntes no nosso pescoço. A gente não entende esse negócio de ser vendido como escravo, fazer parte do plano de Deus, fazer parte dos sonhos de Deus. Quando você começa a sonhar os sonhos de Deus, você tem que colocar isso na sua cabeça. Não vai ser fácil, mas vai ser uma bênção. Não vai ser fácil a trajetória, mas vai valer a pena. Então deixa eu levar vocês a Gênesis 37, por favor. Vocês vão ver aqui o José tendo esses sonhos de Deus. E quando o José tem esses sonhos de Deus, o texto diz por 3 vezes que os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Os seus irmãos já não gostavam dele. Os seus irmãos já tinham um ódio dele, porque ele era uma espécie de filho predileto. Porque embora o primogênito de Jacó fosse Rúben, para Jacó não era. O verdadeiro primogênito de Jacó era José. Por quê? Porque a esposa do amor de Jacó, quem era? Era Raquel. Todos os demais filhos Jacó teve com as concubinas e com Leia. Agora, com o amor da sua vida, que era Raquel, o primeiro filho com Raquel foi José. Então, para Jacó, o verdadeiro primogênito dele não era Rúben. O verdadeiro primogênito dele era José, por ser filho da mulher do seu amor, a Raquel a quem ele era apaixonado. Jacó era tão apaixonado por Raquel, que você vai ler na Bíblia, que o Jacó chegou lá e tinha um monte de mulheres, lá em Padã Arã, na beira de um poço, e com os seus gados deitados assim, só que tinha uma enorme pedra no poço. E o texto diz que as mulheres estavam esperando os pastores chegarem para vários homens removerem aquela pedra, porque a pedra era muito pesada. E Jacó sentou lá e ficou esperando também. Então vamos esperar os homens chegarem para a gente remover essa pedra, porque é uma pedra muito grande. Sabe o que diz o texto? Que enquanto Jacó estava sentado lá, a Raquel chegou com as suas ovelhas. E quando o Jacó viu a Raquel, ele chegou e disse, dá licença. Ele removeu sozinho a pedra. Pode ler aí. Estavam esperando muitos homens, mas a paixão de Jacó, quando olhou para aquele avião que chegou lá, a Raquel, aquela mulher linda, ele recebeu uma energia. Quem está apaixonado sabe o que eu estou falando. Você faz coisas extraordinárias. E o Jacó fez isso.
Ele pegou a pedra sozinho. Bom, Raquel era a paixão de Jacó. Trabalhou por ela 14 anos e a Bíblia fala que esses anos passaram como se fossem alguns dias. Então, por isso que José era uma espécie de filho predileto. Tinha uma túnica enorme, diferenciado dos seus irmãos. Como que se dissesse assim, esse aqui é o filhinho do papai. Esse aqui não precisa pegar na enxada. Esse aqui, ó, não. Deixa o garoto aí. Porque túnica de manga comprida, ele não precisava suar, ele não precisava ralar. Não era uma túnica para trabalhar. Significava que José era o filhinho do papai. Ele era o predileto do papai. E os irmãos não gostavam disso. Os irmãos tinham, o texto fala que tinham um ódio. Eles começaram a cobiçar as coisas de José. O que é cobiça? Eu escrevi assim, cobiçar, ou cobiça é querer o que não se tem. Eles começaram a querer a posição de José, porque eles não tinham essa posição. Eles começaram a ter ciúmes de José. O que é ciúmes? Ciúmes é querer o que o outro tem. Eles começaram a querer ter a honra de José, começaram a querer ter a túnica de José. Por que a gente não tem isso? A gente tem que ter isso. Os ciúmes e a cobiça entrou no coração deles. E depois começou a entrar a inveja no coração deles. O que é inveja? Inveja é não querer que o outro tenha. Então eu vou repetir para você. Cobiça é querer o que não se tem. Ciúmes é querer o que o outro tem. E inveja é não querer que o outro tenha. Coisas terríveis que tinham no coração dos irmãos de José. Aí em Gênesis 37, que eu convidei vocês para vir aqui, você vai ver o que acontece no caminho de uma pessoa que está debaixo dos sonhos de Deus. E quais são os caminhos que Deus permite para que essa pessoa possa um dia se tornar, ou fazer com que o sonho dela se torne uma realidade. Primeiro, esses irmãos tiveram ódio. Por 3 vezes aqui você vai ver que eles não podiam falar pacificamente com José. Você tem que estar preparado para as pessoas vão te odiar. Tem que estar preparado. Jesus disse, se o mundo me odiou, eu quero que vocês se preparem, porque o mundo vai odiar vocês também, porque vocês não são desse mundo, o mundo vai odiar você. Então, muito cuidado com esse negócio, com esse tipo de pregação aí, quem é de Jesus. Tem umas músicas aí que eu fico assim, meu Deus. Tem sabor de mel, é o hino da vingança. Você que não me ajudou na minha luta agora, lamba o meu pé, seu miserável. Olha o que Deus está fazendo. Um Deus que se vinga de um Deus que vai me honrar. Não é porque Deus vai ser glorificado, é porque eu vou ser exaltado. Eu tenho assim umas coisinhas com essas músicas. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Eu não sei se vocês cantam. Se vocês cantam, desculpa, mas olha. Tem umas músicas aí que você está chamando Deus de vingador. Vinga-se por mim, Jeová. Não, você tem que saber disso. Você vai ser odiado. Eu estava lá em Brasília um tempo, e a gente tem uma visão errada das coisas de Deus. Um pastor estava lá deprimido. O que foi, pastor? Não, estou deprimido mesmo, estou magoado com Deus. Falei, pastor, magoado com Deus? Estou magoado com Deus, porque Deus tirou minha autoridade. Eu falei, como assim que Deus tirou sua autoridade? Ele falou, não, esses dias entrou ladrão na minha casa e roubou minha casa. Eu falei, e aí? E aí, como é que eu vou pregar agora? Vamos pensar que eu estou em pecado, vamos pensar que tem brecha, que vai falar no púlpito que o ladrão entrou e roubou a casa do pastor? Aonde que vai parar a fé dessas pessoas? Eu falei bem assim, mas você nunca leu Mateus capítulo 6, 19, não? Ele disse, o que está escrito lá? Não, Jesus disse. Pastor, hein? Jesus disse, ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não entra e não rouba. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que Jesus disse que o único lugar que não entra ladrão é no céu. Aqui na terra pode entrar em qualquer lugar, meu amigo. Inclusive na sua casa. É você que está pregando aí essa neurolinguística cristã, dizendo que na casa... Queridos, leia Mateus 7,34, Mateus 6,34, Jesus fala, basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus disse, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Então Jesus nunca enganou ninguém, quem engana são os pregadores.
Os pastores, os sacerdotes é que estão enganando. Esse triunfo, eu creio em triunfo, mas eu não creio em triunfalismo. Eu creio em um espírito de determinação, mas eu não creio em determinismo. Você vai ver aqui que Deus tem um plano extraordinário para a vida de José, mas isso não livra José de momentos terríveis na vida dele. Mas nos momentos terríveis da vida dele, há um Deus que dizia: eu estou com você, eu não te abandono, eu vou levar você à posição que eu quero que você esteja. Mas vai ter que passar por isso. Então esses irmãos estavam com ódio de José, com cobiçando as coisas de José, com inveja de José, com ciúmes de José. Aí eles armaram uma cilada. E eles disseram assim: vamos jogar o nosso irmão na cova. Vamos pegá-lo, lá vem o sonhador. Vamos lançá-lo aqui nessa cova para ver o que vai acontecer dos seus sonhos. Lá vem o sonhador mor. Essa é uma tradução que diz o versículo de número 19, quando esses 11 irmãos veem José chegando, e eles dizem: lá vem o sonhador mor, lá vem o sonhador. Esse cara só vive sonhando, não faz nada, só sonha. Vamos acabar com ele. Olha, lá vem aquele sonhador. Você precisa se preparar para isso. Quando você começa a sonhar os sonhos de Deus, e você começa a falar os sonhos de Deus, e você começa a declarar os sonhos de Deus, e você começa a ter desejo de viver os sonhos de Deus, saiba, vão ter pessoas, os invejosos, os cobiçosos, os ciumentos, vão olhar para você e eles vão dizer: vamos ver o que vai acontecer com esse camarada. Lá vem o sonhador, vamos ver ele ser enfiado em um momento de dificuldade, só para saber o que é que vai acontecer com os seus sonhos. Pegaram José e lançaram dentro de uma cova. Só que diz em Atos 7, versículo 9, que Deus desceu na cova com José. O maior segredo da vida de José era a presença de Deus. Lançaram, às vezes eu fico pensando, porque o Jeremias foi para a cova, Davi foi para a cova, outros foram para a cova, Daniel foi para a cova, José foi lançado na cova lá no poço, e tantas outras pessoas foram lançadas nesses calabouços. Por que será que às vezes Deus permite um poço, uma cova para a gente? Você já parou para pensar nisso? Eu acho pela seguinte razão: quando você está dentro de uma cova, não existe outro lugar para se olhar a não ser para cima. Eu acho que às vezes o único lugar que Deus vai ganhar a nossa atenção é na cova. Aí você está andando num caminho plano, você olha para a direita, você olha para a esquerda, olha para cima, olha para baixo, você está aí sempre distraído. Mas na cova não tem para onde olhar a não ser para cima. Até no caixão. Às vezes Deus permite uma cova para a gente aprender a olhar para Ele. Às vezes a gente está muito distraído. E Deus então permite essa cova para a gente levantar os nossos olhos para os céus e dizer: Senhor, é do Senhor que vem o meu socorro, é do Senhor que vem a minha resposta, os meus olhos estão colocados e fitos no Senhor. Às vezes Deus permite uma cova, um lugar apertado, onde não tem para onde você se mover, um lugar que tira a sua liberdade, um lugar que tira a sua claridade, um lugar que tira o seu espaço. Às vezes Deus permite gente ficar num lugar apertado, ficar num lugar sem espaço, ficar num lugar sem luz, ficar num lugar sem opções, e ele se sente como que agoniado, mas é aí nessa agonia que ele percebe que não tem para onde gritar, que não tem para onde olhar, a não ser para os céus, a não ser para cima. É Deus chamando a nossa atenção para Ele. E eu sei que tem gente aqui nessa noite que foi lançado no poço. E eu quero dizer uma coisa para você: seja bem-vindo ao time das pessoas que Deus usa. Seja bem-vindo ao time das pessoas que Deus usa. Foi lançado lá no poço. Só que a Bíblia diz: e Deus estava com José. Você tem que se preparar. As pessoas vão lançar você em uma cova. As pessoas vão ser usadas. Você vai ver que tudo faz parte do plano soberano de Deus. Mas as pessoas vão lançar você em uma cova. Eles não querem você no mesmo nível. Eles querem você lá embaixo.
tiraram José de lá. E eles disseram, vamos vender esse camarada para os midianitas, para os ismaelitas, vamos vender. E aí eles venderam José e ganharam quantas moedas? Ganharam lá algumas moedas de prata. E se sentiram felizes, porque o irmão foi um instrumento usado para algum dinheiro chegar na mão dos seus irmãos. Você precisa entender que faz parte do plano de Deus você ser usado. Você ser um meio que as pessoas usam para alcançar um fim. Faz parte da história, da trajetória, pessoas receberem lucros por causa do seu sofrimento. Faz parte da história você ver pessoas se dando bem quando você está se dando mal. Faz parte da história você ver pessoas enchendo o bolso de dinheiro enquanto você é esvaziado da sua própria dignidade. Você é vendido, você é uma mercadoria, você é apenas um objeto, você é algo de comércio. E você precisa entender que isso faz parte da história. Quando você começar a se sentir usado, quando você começar a se sentir apenas uma coisa que as pessoas estão usando para se enriquecer, para se projetar, para ganhar dinheiro, para se dar bem na vida e através da sua desgraça, da sua humilhação. Se você não tem Deus, você vai entrar em desespero. Mas se você tem Deus, você sabe que Deus está no controle de tudo. E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Está se sentindo usado hoje? Seja bem-vindo ao time. Está se sentindo uma mercadoria? Seja bem-vindo ao time de José. José foi levado para o mercado, olha só, vendido como escravo 3 vezes. Ele é vendido dos irmãos para os midianitas, dos midianitas para os descendentes de Ismael, os ismaelitas, que levam José ao Egito e lá no mercado, é colocado no mercado central do Cairo. Naquela época, não sei se era o Cairo, mas lá na cidade ou de Mênfis, ou outra cidade que está lá, Ramsés, está lá José no mercado. E as pessoas dizem para ele, deixa eu ver seus dentes, abre a boca. Vamos ver se o escravo é bom. Faz assim, deixa eu ver se o corpo está bom. Olha que humilhação, no mercado, sendo vendido como escravo, as pessoas avaliando a mercadoria. E ele é comprado pelo oficial de Faraó, um camarada chamado Potifar, que tinha uma esposa, que ninguém sabe o nome dela, então eu dei um nome para ela, a Patifona. Então é o Potifar e a Patifona. Vocês vão ver que ela era uma patifona mesmo. E o José é vendido como escravo. No mercado, na maior humilhação. Vai para a casa de Potifar. Começa a servir na casa de Potifar. E você vai ler 5 vezes. Queridos, aqui não está por acaso. 5 vezes só no capítulo 39 de Gênesis. O Senhor era com José. 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 A presença de Deus, quando ele foi lançado na cova, Deus não disse para José, olha, você fica aí porque aí eu não entro. Não. Quando lançaram José na cova, Deus já estava lá embaixo dizendo, estava aqui te esperando. Quando José foi para o mercado, Deus diz, não, eu não estou aí nesse negócio, não. Quando José é colocado lá em cima para ser avaliado, Deus estava do lado dele dizendo, você tem um valor imenso para mim, não se preocupe, eu estou com você. O tempo todo diz o texto que Deus estava com José. Esse é o maior segredo da nossa vida, é a presença de Deus. Não importa o que você esteja vivendo agora. Não importa se você está no mercado, se você é alvo de inveja, se você está na cova, não importa qual é a situação que você esteja agora. Há um Deus que ama você e que na hora certa Ele vai trabalhar para glorificar o nome dEle através da sua exaltação. Não se preocupe. Você pode dizer isso para o seu irmão, não se preocupe, Deus está com você. Aí José lá na casa de Potifar começa a prosperar e tal. Aí a esposa de Potifar, diz o versículo de número 6, que o José era muito bonitão.
A última parte diz assim, José era formoso de porte e de aparência. Olha, para a Bíblia dizer que o camarada era bonito de porte e de aparência, o cara era saradão. O Tom Cruise viraria um cruz credo perto do José. Porque está aqui, não está escrito isso. O cara era formoso. Formoso de porte, saradão e de semblante. Uau! O cara era lindão. E assim que você lê que ele era bonitão, diz o texto que a patifona colocou os olhos nele. E diz assim, eu quero esse menino. Eu quero esse rapaz. Eu vou apagar os sonhos da vida dele. Eu vou destruir os sonhos de Deus na vida dele. Eu vou anular o plano de Deus para a vida dele. O diabo pega essa mulher e ela é usada para tentar destruir, tirar o farol de Deus na vida de José. E ela disse, eu vou fazer isso. E ela começou uma espécie de uma lavagem cerebral. José, diz o versículo aqui, de número 10, que todo dia ela dizia, José, deita-te comigo. Segunda-feira, José, deita comigo, José. O José disse, sai para lá, mulher, sai para lá. Terça-feira lá estava a patifona dizendo, ô José, deita comigo, José. Sai para lá, mulher. Na quarta-feira, José. Todo dia, lavagem cerebral. O José poderia dizer assim, assim nenhum homem aguenta, eu não sou de ferro. Ele poderia falar isso, lavagem cerebral. Só que o texto diz que José não dava ouvido para o que essa mulher falava e nem queria ficar perto dela. Sai para lá, sua jacaroa. Sai daqui. Mas como José tinha que estar todo dia na casa, porque ele não era dono dele mesmo, ele era um escravo. Então ele tinha que estar lá. E um desses dias essa patifona mandou todos os homens sair. E ela é egípcia, eu fico imaginando. Eu não creio que ela chegava assim e dizia assim, José, eu quero que você deita comigo. Vamos deitar, vamos junto fazer amor. Não creio que era assim. A mulher é egípcia, cara. Eu fico imaginando nesse dia que não tinha ninguém, ela pôs uma musiquinha lá, a dança do ventre. O José está escutando aquele negócio, quando o José olha lá, vem a serpente. Você acha que não foi assim? Você acha que foi assim, vem cá, rapaz, eu quero você para mim. Não, a mulher tinha uma maquinação terrível. E lá vem aquela serpente. Quando José vê aquilo, queridos, é a área sexual. O inimigo, ele usa essa área para roubar os sonhos de Deus da vida de um rapaz, da vida de uma moça. É um instrumento. Para Sansão veio como Dalila, para José veio como a patifona, para Davi veio como Betseba. Ele sabe. O inimigo sabe das áreas fracas da vida de um homem. Só que para José foi diferente. Quando José viu aquela lambisgoia dançando, o texto diz... Mas não é, olha para a vida dessa mulher, você vê que era tudo isso mesmo. Ela não prestava. Nem o marido dela acreditava nela. Porque se o marido dela acreditasse nela mesmo, ela colocaria... O marido mandava arrancar a cabeça de José. Seu ser vergonha. Mas ele sabia a pecinha que ele tinha na casa dele, por isso só colocou José na prisão de Faraó. Porque se ele acredita de verdade na sua mulher, ele tinha arrancado a cabeça de José. Então ele já sabia quem que era aquela pecinha. Quem sabe levou uns cascão, uns cascudos na cabeça, o José, e foi colocado lá na prisão. Mas essa mulher, sabe o que ela fez com José? Ela manchou a fama de José. José foi para a cama com essa mulher? Ele não foi, ele fugiu. Mas como é que José ficou conhecido naquela região? Como um homem que tentou estuprar a esposa do seu patrão. Difamação. O que é difamar? Difamar é tirar a fama. José nunca tocou naquela mulher. Aquela mulher é que tentou estuprar José. Pode ler na Bíblia.
Sempre a história é o homem que violenta a mulher. Aqui é a mulher que agarra o cabra e diz, você não vai sair daqui, eu vou te... E o José arranca a roupa dele e sai correndo. Porque a mulher estava possuída pelo capeta. E o José sabe que ele tem que correr mesmo. E aí vem a mentira. Ela pega as vestes e diz, olha, o judeu, esse hebreu, ele tentou me violar. Ai, eu gritei. E aí não apareceu ninguém, mas eu gritei mais. Aí, olha, aí apareceu os homens para me socorrer. Esse escravo aí tentou me estuprar. Você sabe o que é ir para uma prisão com a fama de estuprador? Você já pensou nisso? Um homem de Deus, um homem íntegro, um homem que está andando na presença de Deus e que está rejeitando o pecado por amor a Deus. Ele diz para aquela mulher, longe de mim pecar contra o teu marido, meu Senhor, e longe de mim pecar contra o meu Deus, cometendo esse grande mal. Ele sabia que ele não podia fazer aquilo e ele viveu em santidade. E essa mulher o odiou por isso e disse, vou difamar você. E José é lançado em uma prisão como um homem que tentou estuprar a mulher do seu patrão. Ele é lançado dentro de uma prisão. Só que o texto diz, e Deus estava com José. Então eu trago uma pequena lição aqui para dizer para vocês o seguinte. Na vida, você tem que estar preparado para ser invejado, para ser odiado. Você tem que estar preparado para ser lançado em uma cova. Tem que ser preparado para ser vendido, tem que ser preparado para ser tentado, tem que estar preparado para ser difamado. Ele foi difamado. As pessoas mentiram a respeito de José. Só que sabe o que eu aprendo aqui? Que as pessoas podem tirar a sua fama, as pessoas podem manchar a sua fama, mas as pessoas não podem manchar o seu caráter. Isso é a coisa mais importante. A sua fama, se não aconteceu, pode acontecer, que as pessoas podem manchar a sua fama, mas se elas não mancharem o teu caráter, você está de bem com Deus e você sabe que nada vai roubar os sonhos de Deus na sua vida. Quando mancham apenas a sua fama, mas não mancham o seu caráter, é apenas questão de tempo para Deus mostrar para o mundo que quem tentou manchar você é que é o manchado. E você que tentar o manchar é que é o íntegro e puro na presença de Deus. Deus se compromete em exaltar aqueles que não deixam o seu caráter ser manchado. Portanto, não se defenda. Portanto, não queira se justificar diante das pessoas. O pastor Joel tem um e-mail que ele escreve, e lá embaixo está escrito assim, não se justifique nunca. Primeiro, porque os seus inimigos não vão acreditar. E segundo, porque os seus amigos não precisam da sua justificação. Não se justifique, entregue nas mãos desse Deus que está com você, que está vendo tudo. Não queira ficar com pavio curto, vou tirar o prato a limpo, não levo desaforo para casa, isso é uma mentira, não podiam falar isso de mim. Fica tranquilo, entregue nas mãos de Deus, porque o tempo vai mostrar. Não faça vingança, não queira você mesmo se justificar, entregue nas mãos de Deus. Se você de verdade, o que estão falando é verdade, então vai pedir perdão e vai se humilhar. Mas se o que estão falando é mentira, fique com Jesus, porque Ele vai honrar você. Fique em paz. Então José, ele é invejado, ele é lançado na cova, ele é usado como uma mercadoria, ele é difamado, ele é lançado em uma prisão, e José é dado como morto. Os seus irmãos chegaram, você vai ler 3 vezes no livro de Gênesis, o pai dizendo bem assim, o José já não existe. Quando os filhos vêm para o Egito e José é o governador, eles perguntam, José pergunta, sem se dar a conhecer, vocês têm mais alguns irmãos? Sim, nós temos o Benjamim, mas o outro já não existe. O Jacó pegou as vestes de José e disse assim, é do meu filho José, uma besta fera o devorou, ele morreu. José foi dado como morto. Você precisa estar preparado para isso.
para as pessoas não se lembrarem mais de você, já não vão ligar mais para você, o seu telefone não vai tocar mais, não será mais convidado para aquela reunião de amigos, não será mais convidado para aquelas festividades que tinha antes. As pessoas não vão nem se lembrar de você, você morreu para elas, você não existe mais, seu telefone não vai ser tocado mais na data do seu aniversário. As pessoas não vão te convidar mais para reuniões importantes. Enfim, você desapareceu da mente das pessoas. Você morreu, você não existe. Portanto, você tem que saber que vai chegar um tempo na sua vida que você não pode depender de um abraço de alguém, porque não vão te abraçar. Você não pode depender do sorriso de alguém, porque não vão sorrir para você. Você não pode depender de estar bem quando alguém for visitar você, porque não vão visitar você. Você não deve depender de estar bem se alguém te dá um dinheiro, porque não vão dar dinheiro para você. Você não existe. Você morreu. Portanto, se você depende de estar bem, se as suas circunstâncias forem favoráveis, você está perdido, você não entendeu os planos de Deus. Agora, mesmo que você viva em situações críticas e desfavoráveis, se você sabe quem é Deus na sua vida, não importa, você depende dEle. Mesmo que todas as portas estejam fechadas, você e Deus estão escrevendo uma história. Mas esse período de ser dado como morto faz parte. Esses dias um obreiro chegou para mim e disse para mim assim: cara, eu estou numa angústia. Eu falei: por quê? Ele disse: me ajuda aí, liga para os pastores para marcar a agenda para mim. Eu falei: por quê? Agora ninguém liga mais para mim. Eu sei que ele é um homem de oração, de estudo da palavra de Deus. Ele fala: mas ninguém me convida mais, as igrejas não me convidam, os pastores não me convidam. Eu vivo em jejum, em oração, sou tão fiel. Por favor, liga lá para a sua igreja, para a convenção, marca algumas agendas para mim. Eu falei assim: eu não vou fazer o papel de Deus. Ele disse: como assim? Eu falei: cara, isso tudo faz parte, meu irmão. Tudo faz parte da nossa vida. Estou falando na área ministerial, mas em todas as áreas. Gente que é empresário, gente que está começando um negócio, gente que está com planos maravilhosos, vai passar por esse momento. Só que quando você está sonhando o sonho de Deus, mesmo que você foi dado como morto, Deus sabe que você está vivo e isso é suficiente. Na hora certa, todos saberão que você está vivo. Mas por enquanto, se você e Deus sabem que você está vivo, já vale a pena. Dá para entender, queridos? Quando Paulo, nós somos muito especialistas em pegar Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A irmã está solteirona da Silva e pega: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou casar. O outro camarada está com uma doença: eu posso todas as coisas. Não tem nada a ver com esse texto de que solteiro que quer casar, e eu posso todas as coisas, o enfermo quer ser curado, eu posso. O contexto não tem nada a ver com isso. O contexto é Filipenses 4, versículo 11, 12, até o versículo 15. Olha, eu não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a passar por necessidades, já aprendi a me contentar com as coisas que eu tenho. Eu sei ser honrado e sei ser humilhado, sei ter abundância e sei também passar necessidade. Em todas as coisas eu estou experimentado. Aí ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Se eu tenho muitos amigos que me aplaudem, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se todo mundo está me vaiando, eu continuo podendo todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu tenho dinheiro no banco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se eu não tenho mais nenhum dinheiro, eu continuo podendo todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu sou honrado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se eu estou em humilhação, eu continuo podendo todas as coisas naquele que me fortalece. Não são as minhas circunstâncias que me fazem feliz ou triste, é Deus que me sustenta. Porque tem gente que, se alguém me cumprimentar, eu estou feliz. Olhou para mim com a cara feia, magoei. Claro que aqui no Mandaqui não tem crente assim, é só lá para a região onde eu moro. Se alguém te apoia no negócio, você está feliz. Se alguém não acredita no seu sonho, aí você fica todo magoado. Se a porta está aberta, você canta e louva. Se fechou a porta, você fala: onde é que está Deus que não atende?
Você depende de circunstâncias, você não entendeu. Você não entendeu o plano de Deus para a sua vida. Quem entendeu o sonho de Deus para a sua vida não depende de circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins, se as pessoas me aplaudem, me vaiam, se estou vivo, se estou morto para eles, se me honra ou se me desonra, não importa as minhas circunstâncias, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é Ele que me fortalece, não são as circunstâncias, é Ele. Quantos me entendem, por favor, diga amém. Eu já estou terminando, tenha fé em Deus. José está lá na prisão. E Deus começou a abençoá-lo na prisão. E ele prospera ali dentro. E um dia ele vê lá dois camaradas. O padeiro mor e o copeiro mor lá do faraó. Os dois deram uma mancada lá e foram lá para a prisão do faraó. E aí, quando José acorda, ele escuta um camarada falando bem assim, eu tive um sonho. Aí o outro disse, nossa rapaz, eu também tive um sonho. Aí José disse, sonho? Sonho? Se José não conhece Deus, ele ia fazer assim, Deus me livre sonho. Negócio de sonho me meteu nessa enrascada aqui, ó. Mas como ele conhece Deus e sabe da soberania de Deus, ele chega e fala assim, ué, vocês sonharam? Sonhamos. Conta para mim o sonho. Eu gosto de sonho. Conta. E os caras contaram o sonho. Aí José deu uma interpretação. Para um, rapaz, Deus vai te exaltar. Para o outro, arrancar sua cabeça. Você vai morrer daqui 3 dias e tal. E aí e se cumpriu. E quando o copeiro estava saindo da prisão, o José olhou para ele e falou bem assim, eu quero só te fazer um pedido, cara. Eu fui vendido na casa dos meus pais. Eu fui enviado para cá, eu sou inocente. O versículo 14 do capítulo 40, ele faz um pedido para esse padeiro, para esse copeiro. Ele diz assim, olha, lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó, quando todas as coisas correrem bem para você. Lembra-te de mim. Fala lá para o Faraó a meu respeito. E o texto diz, no versículo de número 23 do capítulo 40, que o copeiro-chefe não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Puxa, olha a trajetória de José. Invejado, odiado, lançado de uma cova, vendido, colocado como um escravo no mercado, difamado, jogado dentro de uma prisão, e dado como morto, e agora diz o texto, esquecido. Esquecido. Esqueceram dele. Você precisa estar preparado para isso. As pessoas não vão se lembrar de você. Como o Davizinho, o pai não se lembrou dele. E como tantos outros acontecimentos na nossa geração, que a gente poderia falar, de pessoas que foram esquecidas. E tem pessoas que se sentem magoadas quando são esquecidas. Não entendem que faz parte de um processo de maturidade. Eu amo Isaías 49, versículo de número 14 em diante, quando o profeta diz assim, pode uma mulher se esquecer do filho do seu ventre, de sorte que ainda mama? Pode? Será que é possível uma mãe se esquecer do filho que depende dos seios para mamar? É uma pergunta, e a gente sabe que há possibilidade, tem algumas mães que esquecem os filhos dentro do carro. Pode isso acontecer? A gente sabe que é raro, mas acontece. E aí vem Deus e diz, mas ainda que essa mãe se esqueça do filho do seu ventre, de sorte que ainda mama, eu, o Senhor, todavia, jamais me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Você pode dizer isso para o seu irmão, Deus jamais se esquecerá de você. Jamais. Eu lembro quando eu estava na Amazônia, com o sentimento de que todo mundo tinha esquecido de mim. Deus tinha me dito que me levaria às nações, e eu preguei 9 meses para as árvores na casa de recuperação. E eu saí da casa de recuperação, tive um sonho que estava indo para a Amazônia. E lá dentro do barco, eu olhava para aqueles o maior pulmão do mundo, um monte de milhares e milhares e milhares de árvores. Eu disse, Deus, não é possível que o Senhor vai me trazer para cá para pregar para as árvores. Isso aqui é o pulmão do mundo. E às vezes eu pensava, porque eu estava lá em ilhas, em lugares, pensando que Deus tinha esquecido de mim, as pessoas tinham esquecido de mim.
Mas eu experimentei como José, sabe, lá no coração, essa graça que vem, que banha, desse Deus que diz, eu estou com você, eu não me esqueci de você, na hora certa eu vou agir, permaneça firme, porque eu estou preparando você para algo grande. Já pensou pegar um garoto de 17 anos e colocar como governador do Egito? Vai ser uma tragédia. Já pensou pegar um menino de 17 anos que vive uma túnica, o filhinho do papai, e colocá-lo como governador de um dos maiores impérios daquela época, sem experiência nenhuma? Seria um desastre. Deus tinha que amadurecer o menino, Deus tinha que tratar do caráter do menino, Deus tinha que purificar o menino, Deus tinha que amadurecê-lo, para que quando ele chegasse como governador, ele poderia dar conta da missão que Deus tinha para ele, que era grande, e fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. Deus não é irresponsável. Nós somos irresponsáveis, Deus não. Deus tem um sonho para mim, Edson, claro que Deus tem. Deus tem coisas grandes para mim, é claro que Deus tem. Mas a questão, e eu confio que Deus pode me dar, eu já falei isso para vocês, que a questão não é José dizer assim, Deus, pode me dar o governo, porque eu confio que o Senhor pode me dar um governo. Eu tenho 17 anos, eu confio, eu creio na tua profecia, eu sou fiel ao Senhor, eu já demonstrei para o Senhor que eu sou fiel, eu confio no Senhor. Não é questão de você confiar em Deus. É questão de Deus olhar do céu e dizer, eu confio em você. Agora você está preparado. Agora eu posso colocar esse fardo nos seus ombros, porque você tem estrutura. Agora eu posso te colocar nessa posição de honra, porque não vai corromper você. Agora eu posso te dar toda essa riqueza, porque você vai me servir com a riqueza. Você não vai me abandonar, porque eu amadureci você, eu preparei você. Agora você tem estrutura para receber o que eu tenho para dar para você. Agora você está preparado para que os meus sonhos se tornem realidades na sua vida. Você pode olhar bem sério na pessoa que está do seu lado, olhe bem sério para ela e diga assim, Deus está preparando você. Eu amo José, eu amo essa história de José, porque eu enxergo isso. Não existe lugar para eu murmurar. Não existe espaço na minha vida para eu ficar azedo. Não existe espaço na minha vida, por pior que sejam as circunstâncias, para eu me enclausurar, me amosteirar, para eu ficar engessado, ostracizado, para eu me deprimir. Não existe espaço na minha vida para eu ficar murmurando. Mesmo que as situações sejam ruins, há um Deus que está no controle, há um Deus que está trabalhando, há um Deus que não me abandonou, há um Deus que está me levando ao porto desejado, há um Deus que está preparando coisas grandes para mim, eu sei. Por isso eu vou louvá-lo, por isso eu vou adorá-lo, por isso eu vou glorificá-lo, por isso eu vou servi-lo, porque eu sei que a hora certa vai chegar. A hora certa vai chegar. Eu sei que a hora certa vai chegar e a hora certa chegou. O faraó teve um sonho. Novamente sonho. A vida de José está toda cercada de sonhos. O faraó tem uns sonhos e ninguém consegue interpretar. E aí o copeiro falou bem assim, rapaz, hoje eu me lembro de uma transgressão minha. Há 2 anos atrás eu pequei contra o Senhor me jogou lá na cadeia. Eu conheci um rapaz, ninguém pode interpretar, mas o rapaz lá interpretou meu sonho. Chama o rapaz. Quantos anos tem José? 30 anos. 30 anos. E ele foi vendido, ele tinha quantos anos? 17 anos. Depois de 13 anos, ele não tinha tempo para fazer a barba, ele não tinha recursos para cortar o seu cabelo, ele vivia numa masmorra. E o texto diz que antes de se encontrar com o faraó, tiveram que cortar a sua barba, tiveram que arrumar o seu cabelo. Ou seja, se você olhasse para José naquela prisão, você ia dizer assim, aí está um coitado, abandonado, um azarado da vida. Um cara que teve uma irmã estuprada, 2 irmãos assassinos, um irmão que praticou incesto, o outro que saiu com a nora, o outro que saiu com a mãe do pai, com a mulher do pai. E esse camarada, que azarado, foi vendido, foi jogado na cova, foi lançado na prisão. E agora está desse jeito, aí está um cara que não tem sorte na vida. Mas era um momento maravilhoso de Deus para a vida de José.
Você não deve nunca basear a sua vida no que os outros estão vendo, no que os outros estão falando, mas sim do seu alicerce diante de Deus, a sua fé em Deus. Ainda que todos olhem e possam dizer, ali está uma pessoa que parece que foi abandonada, parece que não tem a bênção de Deus, parece que não tem compromisso com Deus. Tem sim, saiba, Deus vai fazer as pessoas se lembrarem, Deus vai dar sonho para reis, para empresários, para patrões, Deus vai abrir portas, Deus vai mover, Deus vai colocar você no lugar que Ele quer. Mas tem que ter essa certeza. E ele foi. Eu não vou me deter aqui muito, porque a história o José se torna o governador do Egito. Os irmãos chegam lá, José os conhece. Eles não conhecem José. José agora é um camarada que fala o egípcio, fala a língua egípcia. Um dia eu fui falar lá algumas palavras lá no Egito, deu cãibra no meu cérebro, aquele negócio. Não, esse negócio aqui não dá. Eles falam árabe lá, mas tem a língua deles, a língua egípcia, tem um nome lá. A coisa mais esquisita que tem no mundo. A forma de escrever, como é que escreve? Com perninha, com cabecinho, com rabinho, como é que escreve? Como é que você lê esse negócio aí, cara? Mas eles lêem aquele negócio. O José aprendeu esse negócio aí. Falava essa língua. E os irmãos chegaram lá, nós conhecemos a história. José poderia dizer assim, bom, agora que eu sou governador, eles vão ver o que é bom. Agora tem sabor de mel. Eles vão ver o que é bom. Não foi José que inventou essa música. Gênesis 45, você vai ler por 6 vezes. 6 vezes. Deus o tempo todo. Gênesis 45, versículo 5, José diz, Deus me enviou adiante de vós. Versículo 6, Deus me enviou. Versículo 7, Deus me enviou adiante de vós. Versículo de número 8, Deus me enviou para cá. Versículo de número 9, Deus me pôs como Senhor. Deus me pôs como Senhor de Faraó, Senhor de toda a terra do Egito, Deus. José começa a contar a história para os seus irmãos e diz, sabe quando vocês me lançaram na cova? Era Deus. Sabe quando vocês me venderam? Era Deus. Era Deus trabalhando. Deus trabalhou na cova, Deus trabalhou na prisão, Deus trabalhou no mercado. Era Deus, 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 Deus o tempo todo. José via Deus o tempo todo agindo. E agora ele diz, eu estou aqui. Não é para esmagar vocês. Deus só me enviou na frente de vocês, porque Deus sabia que vocês iam morrer de fome. Por isso Deus me enviou na frente para preservar todos vocês com vida. Vocês tentaram me matar, mas agora esse Deus que está comigo me preservou para eu dar vida para vocês que tentaram me matar. Eu vou pagar o mal com o bem. Tem gente que não pode ser exaltado por Deus. Ele não pode ser exaltado por Deus. Deus diz assim, eu até queria te exaltar, mas se eu te exaltar, a turma morre. Você mata todo mundo. Você não está preparado. Você vai querer se vingar. José tem um filho, né? Sua esposa, Zefanete Paneia, olha o nome da esposa. Mas ela teve um filho, e aí José pegou o garoto e levantou e disse assim, o seu nome vai ser Manassés. Porque Manassés significa aquele que me faz esquecer. Deus me fez esquecer todo o sofrimento que os meus irmãos produziram na minha vida. Tudo foi apagado, o Senhor limpou o meu coração. Eu não tenho mágoa, eu não tenho rancor, eu não tenho ódio, eu não tenho vingança, meu coração está limpo. Nasce o segundo filho, José disse, seu nome vai ser Efraim, que significa Deus me fez frutífero na terra da minha aflição. Só quem conhece Deus pode fazer uma coisa dessa. Aí vem os irmãos, o pai morre, chegam para José e dizem, aqui estamos como escravos, Gênesis capítulo 50, versículo 20, nós somos como escravos, toma a nossa vida. Aí José diz assim, não, eu não estou no lugar de Deus. Vocês me enviaram para cá para fazer mal a mim, mas Deus transformou isso em bem. Deus estava me enviando na frente para preservar vocês em vida. E o texto diz que José lhes falou ao coração e os pacificou. Eu gosto desse lado de José, porque quando a gente vê o José na cadeia, a gente diz, José, fica firme aí, cara, Deus está contigo, meu irmão, fica firme. A gente vê o José no poço, a gente chega lá e fala, José, Deus está contigo, meu irmão, não temas. Quando a gente vê o José difamado, a gente fala, fica firme aí, rapaz. Só que quando a gente chega no capítulo 40,
Esse José que ninguém dava nada, esse José que estava na prisão, o azarado da vida, Deus pega ele e o faraó diz assim, você vai andar no segundo carro de faraó. Sabe o que significa o segundo carro de faraó? É a mesma coisa que ter o primeiro. O segundo carro do faraó é a mesma coisa que ter o primeiro. Então que revelação profunda, né? Aí, o José vai andar no carro do faraó. Aí sabe o que o faraó disse? Está aqui o meu anel, o sinete, a assinatura do rei. Está aqui, José, me dá o seu dedo. Encaixou certinho o anel. Tinha o mesmo tamanho de dedo. Sabe, Deus tem um anel que vai encaixar certinho no seu dedo. Não se preocupe. Pegou as vestes reais e disse, vistam José com as vestes reais. Pegou um cordãozão de ouro, o texto diz que era um baita de um cordão de ouro, e colocaram a cadeia, nem fala cordão, fala cadeia, correntona de ouro, no pescoço de José. E começou a José a andar junto assim com o faraó, e o faraó dizia assim, olha, esse aqui é o governador. Nenhuma palha se moverá no Egito sem a autorização de José. Ele é o governador de toda essa terra. Todo mundo está debaixo de sua ordem. Aí a gente olha para o José e fala bem assim, para que essa corrente no pescoço? Para que um carrão desse? Para que ficar com essa veste real aí? A gente não consegue se alegrar quando Deus exalta as pessoas. A gente só consegue ser solidário com a pessoa quando ela está lá no pó. Quando ela não tem nada. Quando ela está zeradona, a gente consegue orar por ela. A gente consegue abraçar. A gente consegue chegar lá. Mas quando Deus começa a exaltar, a gente olha assim, não, para que esse carro? Podia comprar um mais simplinho e vender e dar tudo para o pobre. Sabe o que a gente tem que fazer, queridos? A gente tem que aplaudir quando Deus começar a exaltar pessoas que foram humilhadas. Aplaudir. Aplaudir gente que passou pela prova e agora chegou o momento. Imagina esse irmãozinho que está do seu lado e daqui uns dias passando com uma BMW. Imagina essa irmãzinha aí sendo a presidente de uma multinacional. Será que você vai conseguir continuar? Oh, Pai do Senhor, irmã, tudo bem? Agora está outro nível. O que me apaixona em José é que José continua sendo o José, mesmo quando Deus o colocou no meio das maiores riquezas do mundo. Ele continuou crente na prosperidade, sabe por quê? Porque Deus o amadureceu nas provas. E agora ele se torna próspero, generoso, abençoado, misericordioso, compassivo, e o nome de Deus é glorificado. Eu quero convidá-los a ficar em pé. Essa é a pequena meditação que veio no meu coração para falar sobre a vida de José. Nesse Salmo 105, a palavra do Senhor o provou até que se cumprisse a profecia. Escute, tem um até na sua vida. Você pode estar passando por momentos difíceis, mas saiba que é até. Daqui para frente, Deus chega, basta. Daqui para frente eu vou tirar você dessa situação e eu vou cumprir a minha palavra na sua vida. Há um até. Até. Não se esqueça dessa pequena palavrinha, até. Quando você estiver passando por luta, você sabe que tem um até. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Quando o sol começar a nascer, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você pode segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado. Você pode orar por ela. Eu não sei em que área que ela está. Se ela está no antes, se ela está no depois da vida de José. Eu não sei se ela já está honrada ou se ela está passando por um momento de humilhação. Mas eu gostaria que você orasse por essa pessoa, para que a presença de Deus fosse a coisa mais rica, mais importante na vida dessa pessoa. Seja nos momentos de luta ou já seja nos momentos de honra, a presença de Deus é a nossa maior riqueza. Vamos orar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tua palavra. Tu és o Deus de José. Eu sei que nessa noite tem pessoas aqui que se sentem lançadas em uma cova.
Tem pessoas que não sabem mais para onde olhar. E o Senhor está dizendo, então olhe para cima. Porque do Senhor é que vem o nosso refúgio. Do Senhor é que vem o nosso socorro. Eu sei que tem pessoas aqui que se sentem usadas. Não são valorizadas no seu trabalho. O seu salário não é um salário digno. Pessoas estão sendo bem-sucedidas através da vida dela e ela não é recompensada por isso. Mas isso vai passar também, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que estão como José, dadas como mortas. Pessoas que se sentem mortas diante de relacionamentos, se sentem abandonadas. Eu sei que tem pessoas aqui que se sentem esquecidas, Senhor. Mas o Senhor jamais esqueceu de nenhuma pessoa que está aqui. O Senhor tem o nome dessa pessoa gravado na palma da tua mão. O Senhor jamais se esquecerá. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Eu sei que tem pessoas aqui que se sentem em uma prisão, que perdeu a liberdade, que não consegue mais ser livre, circunstâncias que o faz escravo, que o faz detido, que o faz amarrado. Oh, mas tu és o Deus de José, tu és o Deus que abre a porta da prisão, tu és o Deus que cria o caminho para o trono, para o governo, tu és esse Deus. Faz isso essa noite, ó Deus de José. Faz essa mulher e esse homem entender que tu és soberano e que a tua história nunca tem um final feliz, um final infeliz. A tua história pode ter capítulos de tristeza, mas o final é um final feliz. Toda história que o Senhor escreve tem um final feliz. Nós cremos na tua soberania, mesmo que não entendamos o que está acontecendo conosco, nós sabemos que há um Deus nos céus, que está com a sua mão estendida, e que está operando nas nossas vidas, e que está nos preparando para coisas grandes. Nós cremos nisso, Senhor. E eu abençoo o teu povo essa noite. E eu libero uma palavra profética para o teu povo essa noite. Que esta semana seja uma semana de portas abertas. Que esta semana seja uma semana de cadeias quebradas. Que esta semana seja uma semana de grilhões rompidos. Que essa semana seja uma semana de exaltação, de lembranças, de milagres, de portas, de ação sobrenatural de Deus. Oh, em nome de Jesus, opera em nós, ó Deus de José, para que muitas pessoas sejam abençoadas. Opera em nós, ó Deus de José, para que muitas vidas sejam salvas e preservadas. Opera em nós, ó Deus de José. Opera em nós. Oh, em nome de Jesus, quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não precisa. Glória a Deus. Diga à pessoa que está do seu lado, e o Deus de José está com você. Pode se assentar, por favor. Eu vou só avisar vocês. As pessoas estavam de ontem, hoje pela manhã, me procurando, querendo os DVDs, os CDs, os livros. Então, o meu cunhado trouxe, vai estar, é aqui atrás, né, pastor Luciano? Vai estar aqui atrás, uma mesa, nós temos uma maquininha, você pode pagar no cartão. Toda a renda desse material é para juntar dinheiro para a gente comprar comida para os tuaregues. Eu não posso chegar lá com menos de 20, 25 toneladas de comida. Eu preciso de muitas toneladas de comida, porque são quase 50 mil pessoas que precisam ser alimentadas lá no deserto do Sahel. Então, ao adquirir esses seminários, esses livros, esses CDs de pregações, esses DVDs, você estará me ajudando a juntar esse dinheiro para a gente chegar lá e abençoar os tuaregues em nome de Jesus. Deus abençoe, foi um prazer passar esse tempo com vocês. Paz do Senhor. Vou trocar. Deus te abençoe. Obrigado, Edson. Deus abençoe também. Glória a Deus.
Tem muito o que falar não, né, irmãos? É bênção sobre bênção. Então, que você possa sair daqui essa noite com a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu quero pedir para você pegar esse envelope que você recebeu na entrada do culto.